Dia pessoal do segundo ano das turmas 200 e 201, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert, a gente vai iniciar agora a gravação da nossa segunda aula de revisão aí dos conteúdos do primeiro ano. Eu peguei esse slide aqui lá da SEDUC de Pernambuco, que fala um pouco aí sobre o nosso próximo assunto. Eu até postei para vocês, vou abrir aqui esse PDF. Eu postei nos grupos do WhatsApp e postei também lá nas turmas de vocês do GSL, né, do Classroom, sala de aula. Então vocês podem dar uma lida sobre esse assunto, né, que vai falar sobre linguagem, língua, comunicação, fala, discurso, porque isso daqui é um pré-requisito para o nosso próximo assunto, que são as funções da linguagem, né? As funções da linguagem, elas vão se basear em cada um daqueles elementos da comunicação que nós aprendemos na última aula, né? Vocês lembram, né? O emissor, o receptor, o canal, a mensagem, o código e o assunto, né? O referente. Então vamos voltar aqui para os nossos slides. Então tem aí o conceito de linguagem, né? A linguagem é um sistema de signos que permite construir uma interpretação da realidade através de sons, letras, cores, imagens e gestos. Vocês lembram que o signo linguístico ele tem duas faces, né? Tem o plano das ideias, né? E tem um plano do conteúdo. Ele é formado por um significante e por um significado. O significante é a imagem mental, né? Seja uma linguagem escrita, tipo a palavra casa. O significante de casa, quando eu penso em casa, seria um desenho de uma casa, de um lar, né? Um desenho de uma casa, né? Como a gente desenha, tipo assim, né? Isso aqui seria aí o significante da palavra casa, e isso linguagem verbal, mas eu também posso pensar, se eu for já alfabetizado, né, nas letras e fonemas que constituem a palavra casa. E qual seria o significado de casa, né, o plano do conteúdo? Seria um local de repouso, a residência, o lar, né, um local de aconchego, de família, enfim, né? Tem vários significados aí para casa, né? Então, o signo linguístico é formado por essas duas faces, como nós já vimos aí na última aula. Então, a linguagem em sentido amplo, ela é qualquer meio usado para transmitir uma mensagem, né? Ou seja, a gente usa a linguagem para nos comunicarmos. Então aqui a gente tem exemplos de diferentes tipos aí de linguagem, né? A gente tem os códigos linguísticos, como vocês já sabem, eu falei para vocês isso, que o código ele é essencial para que haja transmissão da mensagem, né, pelo canal, pelos interlocutores. O código, eu preciso usar o mesmo código que o meu interlocutor usa, para que haja um entendimento. Eu até falei para vocês que aqui nas aulas eu uso um código linguístico, né, que eu estou me valendo da fala, embora esse código linguístico também ele tem uma sistematização escrita, porque é uma língua, né, mas existem outros códigos. Então as línguas de forma geral, né, são um tipo de linguagem. Aí aqui eu tenho a pintura, a dança, a música, os gestos, que também a gente vai ver que existem línguas baseadas em sinais, em gestos, né? Aqui a gente tem a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, e existe também os sistemas particulares dos signos, né, que são aí logotipos, os quadrinhos, os desenhos de forma em geral. E aí eu tenho a literatura, é um tipo de linguagem, né? Aqui eu tenho uma poesia concreta, né? Ó, lua na água, alguma lua, lua alguma. Observem aqui que esse poema ele já foge aquele padrão clássico de versos e estrofes
E dá pra gente perceber aqui que há o reflexo da lua na água, porque a gente percebe aqui a inversão da letra, né? A letra ela está invertida de cabeça para baixo e há um espelhamento, como se a lua, né, estivesse sendo refletida na água. Então isso aqui é poesia concreta, isso aqui é um tipo de linguagem. Vocês vão aprender melhor esse tipo de poesia quando vocês chegarem lá no terceiro ano, porque a escola literária que foi propulsora desse tipo de poesia foi o modernismo. E aí está o autor, né, dessa poesia, que é o Paulo Leminski, né, está até aqui a referência. Temos aí a música também, é outro tipo de linguagem. A música irradia, né? A gente vai ter aí as linguagens, outro tipo de linguagem é o teatro, que pode também usar a própria música, né? A gente vai ver teatros musicais, como os musicais, né? Na verdade, que usa dança, né? Ali há um misto de linguagens. O teatro encena o verbal, o visual e o sonoro, como eu falei para vocês. O cinema, né? O cinema é o vídeo, né? É o vídeo em movimento. O cinema também mescla vários tipos de linguagem, né? Embora diferentemente do teatro ele seja algo mais, que o teatro é meio improvisado, né? E o cinema não. O cinema o filme pode ser corrigido, não tem como ser improvisado, né? Por isso que nas cenas, né, nas gravações, existem vários takes, porque se erra, volta, e no teatro é uma coisa mais ali instantânea. A gente tem aí a pintura, né? Temos também a fotografia, os desenhos, né? As artes plásticas de forma em geral. E a gente tem aí a charge. Segunda-feira tem a volta da turma toda numa divertida história inédita. Hoje é dia de zoar o cotidiano, porque não tá fácil pra ninguém. Inscreva-se, deixe o nosso merecido like e divirta-se. Oi, gente, expliquei minha situação de desemprego na pandemia, sem auxílio emergencial. Eu desempregado há 2 anos. Então nós resolvemos fazer esse chá de revelação pedindo pra compartilhar na internet e viralizou. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Foi doação do Brasil inteiro através de Pix, da vaquinha, do Apoia-se. Vocês é incrível. Foi mais de 12 mil reais em doação, de gente que nós nem conhece. Mas já mora no nosso coração. Então, conforme combinado, nós vai estourar o balão ao vivo aqui nessa live. Obrigado aí pelos 20 mil seguidores. E vocês podem ter certeza que vocês fazem muita diferença na nossa vida, né, Jairo? Ah, sim, Catilene. Obrigado aí também pelas doações do Superchat. Tem 80 pessoas ao vivo. Vai lendo, Catilene. Alexandre tá dizendo que é muito bom poder ajudar. Deu 10 real. Valeu, Alexandre. A Fátima deu 5 real e disse: pena que eu não posso dar mais. Que isso, Fátima. Importante é a intenção. Muito obrigado. Muito obrigada. Então vamos lá? Agora. Você está tudo pronto? Solta a música, Catilene. Isso. Nós vamos fazer contagem regressiva. 5, 4, 3, 2... Surpresa, não é bebê. Agora, se alguém doar R$1.000, eu mostro o que tem dentro do balão aqui do lado. Que será, hein? Será balinha? Será talco? Será água pra molhar nós? Jairo. O que, Catilene? Não tô nem conseguindo acompanhar os comentários, muita gente xingando. É os haters, agora nós é famoso, todo famoso tem hater. E aí, quem vai doar R$1.000? R$1.000, o que será que tem nesse balão? O que será que tem, hein? Hein? Quem vai doar R$1.000? Catilene, o povo tá estressado demais, ninguém entendeu? Só uma mulher. Daqui da cidade? Não, é Taubaté. Vocês viram aí um exemplo de charge animada, né, do Maurício Ricardo, aquele que fazia lá, ele fazia durante um certo tempo, né, nas últimas, ele deixou de fazer porque eu não acompanhei mais também, mas ele fazia as animações lá do Big Brother Brasil com os participantes. E eu tenho aqui um exemplo de uma charge estática, né. A charge, ela tem esse cunho, né, o chargista, ele quer criticar, né, ele pega um tema da atualidade. A charge lá em animada, vocês viram que
ele fez uma crítica, né, Maurício Ricardo, em cima da questão das lives, do auxílio emergencial, das pessoas que também o usam, né, por vezes de má fé para poder enganar outras pessoas. E aqui ele usou essa charge aqui do nosso presidente, né, meio que alheio em relação a todas essas mortes que já aconteceram aí por Covid. Mas eu não vou entrar nesse mérito, só queria mesmo dar exemplo para vocês, né, e dizer que a charge é um tipo de linguagem também. Então a gente tem aqui o trânsito, né, os sinais de trânsito, né, nas estradas, sejam os verticais, que são as placas, sejam os horizontais, né, quando está escrito no próprio asfalto, é um tipo de linguagem. E agora a gente vai passar aí para o estudo da língua, né? O que seria a língua? A língua é um conjunto de signos, vocês já sabem o que é signo linguístico, né? E de regras de combinação desses signos que constituem a linguagem oral ou escrita de uma coletividade. Ele colocou aqui de um outro jeito o conceito, mas é a mesma coisa, né? É o código formado por palavras e leis combinatórias por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. A língua é a sistematização desse conjunto de signos, né? Ele falou aqui em leis combinatórias, e no outro conceito que eu tenho aqui, ele falou de regra de combinação, né? É praticamente aí a mesma coisa. Vamos estudar agora um pouquinho sobre a variação da língua, né? Porque por mais que a língua exista de forma sistematizada, exista uma estrutura para essa língua, nós falantes, né, nem sempre, né, nem seja porque eu não tive oportunidade de estudar, seja porque eu nasci em uma outra região, nem todo mundo vai falar do mesmo jeito, né, por mais que a gente utilize o mesmo código. É por isso que a língua vai variar, né? É por isso que o código que a gente usa, né, por vezes ele vai soar, ele vai ressoar de maneira diferente em determinadas situações. Então ele falou assim, há situações em que a língua se apresenta de formas diferentes, o que é normal, né? E ele vai elencar aqui alguns fatores. A geografia, aqui no Brasil principalmente, o Brasil é um país continental, né? Um país que tem 5 regiões, tem uma dimensão geográfica bem extensa, então a gente percebe que de região para região a língua varia muito, o português varia demais. O sexo, né, homens e mulheres não falam a mesma língua, quer dizer, falamos nós aqui no Brasil português, só que a maneira como isso é falado, né? Aí também uma outra forma que vai variar a língua é a idade, a classe social, a profissão e o grau de formalidade do contexto. A gente vai estudar a variação linguística ainda nessa revisão, porque é um dos assuntos do primeiro ano que vocês já viram, né? Tanto variação quanto a questão da norma. E aí passamos agora para estudar os tipos de linguagem. A linguagem pode ser verbal. A linguagem verbal é quando ela for falada ou escrita, né? Eu aqui uso com vocês, né, para ministrar essa aula, linguagem verbal, mas também eu estou usando aqui alguns desenhos, né? Eu estou usando aqui a linguagem escrita, que também é linguagem verbal, só que em alguns outros slides vocês viram vídeos, vocês viram desenhos, então isso aqui é linguagem não verbal também. Então eu estou usando os dois tipos de linguagem para passar essa mensagem para vocês, para estabelecer com vocês essa comunicação. A linguagem não verbal são os gestos, são os desenhos, tudo aquilo que não foi escrito ou falado é não verbal. Então, já conceituei isso aqui para vocês, né? Linguagem verbal é o uso escrito ou falado como meio de comunicação, e o que não foi escrito ou falado será linguagem não verbal. Linguagem e diversidade linguística. Nenhuma língua é homogênea, isso é fato, né? Mesmo os 8 países que falam português, eles não vão ter essa homogeneidade. Os acordos ortográficos até tentam fazer com que haja essa homogeneidade, né, com que haja essa igualdade. O último acordo que começou a vigorar em 2016, né, que acho que vocês devem ter estudado isso na parte de gramática, ele tentou, né, e tenta na verdade, né, principalmente na parte da escrita, a gente pode conseguir fazer isso na escrita, né, essa homogeneização, mas na fala isso é bem diferente, isso é bem difícil na verdade, porque
Cada um de nós temos uma fala, né? E a fala é algo individualizado. E por ser algo individualizado, é difícil, né? Todo mundo falar do mesmo jeito, né? Falar igual. Agora, a escrita, né? A gente pode escrever, né? Da mesma maneira, da mesma forma, seguindo o padrão da língua, né? Mas a fala, né? É difícil ter essa homogeneização. Cada variedade de uma língua é o resultado das peculiaridades das experiências históricas do grupo que a fala. Fato isso também, né? O português ao longo do tempo mudou e com certeza daqui a 100 anos não será o mesmo. Isso vale para as demais línguas. Do ponto de vista da linguística, todas as variedades de uma língua se equivalem e não há como diferenciá-las em termos de melhor ou pior, de certa ou errada. A diferença de valoração das variedades é um fato exclusivamente social. Isso é fato, né? Quando a pessoa chega perto da gente e fala errado, esse errado eu vou colocar entre aspas, e a gente faz uma crítica ou mesmo sorrir, isso é um tipo de preconceito, né? Isso é um tipo de valoração de exclusão social. Porque essa pessoa provavelmente ela não teve acesso à escola, ela não estudou a língua sistematizada que vocês estudam aqui comigo, que vocês estão estudando desde a educação infantil, né? Quando vocês aprenderam as vogais, né? Todo o alfabeto, as sílabas. Quem não teve acesso à escola não vai conseguir entender essa língua, né? Essa língua padrão, essa língua culta, né? Só que ela não vai deixar de se comunicar, né? Porque ela escuta, se ela for ouvinte, né? E não for surda, ela vai ouvir, ela vai ver como é que as pessoas estruturam as suas falas, como é que organiza essas falas, e ela vai se comunicar. Então, quando a gente estudar variação linguística, eu vou explicar isso de forma mais detalhada, né? Melhor para vocês, mas é basicamente isso. Essa questão aí que ele falou de valoração, né? Das variedades, que é um fato realmente de exclusão social, de preconceito linguístico. As línguas mudam constantemente no tempo, já falei isso, né? A língua evolui de acordo com a sociedade, né? A sociedade de hoje é assim, daqui a 100 anos não vai ser, e consequentemente a língua também vai mudar. E aí essa questão de hibridismo, né? Hoje é algo bastante acentuado, posso dizer assim, algo muito comum termos hibridismos linguísticos, porque como existem línguas, né, que as pessoas falam no trade, né, no mundo do mercado, a gente acaba incorporando isso, né, esses estrangeirismos, na verdade, e a língua acaba se tornando algumas vezes, né, em algumas situações meio híbrida, porque mescla, cria-se palavras, né, de radicais diferentes, de formas diferentes, de línguas diferentes. Isso também a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Mas a língua ela muda de acordo com o evoluir da sociedade. A língua varia conforme a região em que é falada, é um tipo de variação linguística e ela reflete diferenças socioeconômicas e culturais. Nós falantes variamos nosso modo de falar conforme a situação em que estamos. Não há lei contra o preconceito linguístico. Além disso, ele é estimulado diariamente na mítica e na prática pedagógica. A gente vê muito isso, até mesmo no Chico Bento, né? Ele é da roça, ele é do interior, ele fala daquele jeito. E se vocês forem ver, hoje talvez porque depois que perceberam isso, né? As pessoas começaram a aceitar a fala dele, porque a gente precisa aceitar, na verdade. Uma coisa é a gente fazer uma prova, fazer o Enem, fazer um vestibular, uma prova de concurso, e ter que seguir aquela norma padrão que a prova exige, né? Então, mesmo o Chico Bento, né, ele estuda, mas ele não pode ali na prova, na redação da prova, escrever do jeito que ele fala. Agora, eu posso falar, né, tipo, se eu morasse no interior com os meus pais, com os meus amigos, do jeito que eu aprendi, né? É uma situação minha, particular, né? E não é por isso que eu vou ser vítima de preconceito. Agora, na escrita, não. A escrita, ela é estática, né? Então, ela vai primar pela estrutura padrão da língua.
Aí ele colocou aqui, né, a escrita na internet, né, é outro fator que hoje pega muito vocês estudantes, né, porque hoje a gente está no advento de redes sociais, né, isso não é de agora, é desde a época do Orkut, que eu acho que vocês nem conhecem o Orkut, né, foi a primeira rede social que estourou assim, lá na década de 2000, MSN e Orkut, e isso começou daí, né, as pessoas começaram a misturar, né, as letras, e criar emojis com caracteres, e não só essa criação de caracteres, né, para desenvolver emojis, criar emojis, né, que hoje eles estão até desenhados, né, são ícones. Antes eu usava tipo um sinal de igual com parênteses e aí queria dizer que eu estava sorrindo, mas o grande problema da escrita na internet é realmente a supressão dos fonemas, né? É a automatização, né, da linguagem, porque a internet ela é rápida e eu preciso me comunicar de forma rápida, instantânea, né? Hoje tem os áudios, mas eu acho que quem manda áudio, eu até tem mandado áudio aí para vocês, porque para mim pode ser rápido, né? Para quem manda o áudio é rápido, mas para para o meu receptor vai demorar um pouquinho, é mais fácil ler, né? Agora o contrário, é o inverso, né? É complicado, porque quando a gente escreve e digita, a gente demora um pouco mais, daí é questão de mandar áudio. Mas ele fala aqui o seguinte, ó, estudos linguísticos discursivos procuram mostrar que internetês não é mera reprodução da fala na escrita, mas sim uma forma de aproximação entre os falantes. Aqui quem falou isso foi a Fabiana Cristina Começou. É importante, né, ter essa aproximação, né, não deixa de ser um tipo de comunicação, mas o grande problema que eu ia falar para vocês é transpor isso, né, tipo, para vocês que vão fazer nem daqui a uns anos, para uma redação. Porque as provas ainda, né, seja a prova de vestibular, de concurso público, elas primam pela escrita padrão, né? Então eu não posso usar a minha variante regional, geográfica, ou mesmo que eu uso na minha rede social nessa escrita. Então esse aqui é o grande problema que eu percebo aí. E aqui temos o tripé desse estudo: linguagem, comunicação e interação. A comunicação vai ocorrer quando a gente interage com outras pessoas e usa linguagem, né? Pode ser linguagem verbal ou não verbal, ou posso usar as duas coisas, né? E ainda a digital ele colocou aqui também, né? A verbal usa palavras, a não verbal gestos, movimentos, expressões corporais, faciais, sons, cores, e eu posso usar as duas linguagens, né, como eu faço aqui com vocês nesta aula. Os interlocutores somos nós, é o emissor e o receptor, né, são as pessoas que participam desse processo de interação através das linguagens. O código é o conjunto de sinais que é socialmente convencionado, né, para que essas mensagens sejam transmitidas. Nós falantes do português usamos a língua portuguesa. Quem nasce na América, nos Estados Unidos, vai usar a língua inglesa, porque é o idioma oficial de lá, né? Quem nasce surdo aqui no Brasil vai usar a língua brasileira de sinais. O código Morse, né, que os navegantes usam lá para se comunicar nos navios, é usado ali naquela situação, né? Porque às vezes não. Hoje eu acho até que talvez devido à questão do desenvolvimento da tecnologia, da informação, né, e das comunicações, eu nem sei se ele ainda é usado. Quando eu estou dirigindo e que eu sou motorista, né, eu preciso usar os códigos de trânsito, tanto eu quanto os pedestres, para que haja essa comunicação, que eu não posso, né, a gente não vai conseguir usar o português ali, porque ninguém vai ouvir a gente dentro do carro e nem quem está fora do carro. Daí a questão dos sinais de trânsito, né, o semáforo que vocês aprendem lá no jardim, o vermelho, o pare, o amarelo, atenção, e o verde, atravessar. Ali é um tipo de linguagem e de código, né, nesse sentido. Língua é o código linguístico social formado por signos, já vimos isso, né, que vai se valer aí dessas regras de combinação, que as pessoas vão se comunicar, né. Idiomas são normas linguísticas coletivas nacionais. É o mesmo código, na verdade. O dialeto, normas coletivas regionais, ou seja, originadas das diferenças de região ou território, de idade, de sexo, de classes ou grupos sociais e da própria evolução histórica da língua.
Então os dialetos seriam microlínguas, né? Microlínguas porque elas vão pertencer a determinado grupo, a determinada região, né? Elas vão se originar dessas diferenças geográficas, territoriais, por idade, por sexo, por classe. Não deixa de ser um tipo de variante, né? E aqui ele fala, né, da própria evolução histórica da língua vão nascer esses dialetos. No Brasil, não vejo que existam dialetos do português. Existem variantes do português, mas dialetos, né, com essas normas, como existem tipo nos países africanos, né, que por vezes eles falam a língua do colonizador, seja o inglês, o francês, e existem os dialetos, né, ali que eles usam também para se comunicar. Os registros, né, são variações de acordo com o grau de formalismo na situação, modo de expressão oral ou escrito, sintonia entre os interlocutores, cortesia, vocabulário específico. É outro tipo de variação, né? Eu vou usar um registro mais formal quando eu estiver me reportando ao presidente da República, quando eu estiver apresentando um trabalho para o professor. Eu vou usar um registro mais informal quando eu estiver com os meus pais, com os meus amigos, com a minha esposa, numa situação de convivência. E aqui a gente tem a fala, né? A fala ela não é planejada, ela é fragmentária, ela é incompleta, ela é pouco elaborada. Há predomínio de frases curtas, simples ou coordenadas, pouco uso de passivas, né? A fala ela é individualizada, cada falante tem uma fala, né? Por mais que a gente possa usar o mesmo código linguístico aqui no Brasil, cada pessoa fala de um jeito. A escrita não, ela já é planejada, ela já é estruturada, ela já é não fragmentária, ela é completa, elaborada. Há predomínio de frases complexas com subordinação abundante e há um emprego frequente aí de passivas. A escrita é a norma padrão, a escrita é o que vocês aprendem na gramática, né? A gramática ela padroniza a gramática das línguas, né? Não só do português, mas qualquer gramática aí, ela tem esse condão, ela tem esse objetivo, né, de sistematizar as línguas, sistematizar a fala das pessoas, né, porque como as pessoas falam de qualquer jeito, a gramática vem para ser um referente, para ser um norte. As diferenças no uso da língua constituem as variedades linguísticas, são, portanto, as variações que uma língua apresenta de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Entre as variedades de uma língua existe a língua padrão, né, que é a língua culta, a não padrão, que é a popular coloquial, existe uma língua técnica, literária, uma gíria e um jargão. Certo? Então aqui essa língua culta é a gramática, né, que é a norma padrão da língua, e a não padrão são as variantes, né, as variações dos dialetos seriam não padrões. E aqui o nosso próximo slide seria o slide de funções da linguagem. Eu vou deixar esse assunto aqui para uma próxima aula. Eu queria falar para vocês sobre isso, né, sobre o assunto que eu trouxe aqui para vocês. Eu quero que vocês possam aí em casa dar mais uma lida nesse material aqui do PDF que está no grupo do WhatsApp e que eu coloquei para vocês também lá no Classroom, né? Na próxima aula eu vou fazer um meet com vocês para nós respondermos aqui essa atividade. A gente vai responder essa atividade aqui, né? Que eu passei para vocês em PDF, né, na nossa última, acho que foi na penúltima aula, não sei, mas essa aqui vai ser a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Então eu agradeço a atenção de todos, deu um total aí de 28 minutos, vejam o vídeo todo, qualquer coisa me perguntem no privado e vamos seguindo porque tem muita coisa para revisar até o mês de abril. Desejo a todos um bom início de semana e até a próxima.